Olá, muito bom dia. Eu sou o Cássio Barcelos, aluno do primeiro período de Economia da IPGE, e hoje vim ensinar para vocês sobre a equação de Slutsky, um elemento da nossa prova de microeconomia muito importante, mas que é um pouquinho difícil de descobrir como funciona. Então, aqui, a equação de Slutsky busca saber os movimentos que compõem a variação no consumo de um bem, dada uma mudança no seu preço. Portanto, se o preço de um bem aumenta ou diminui, o seu consumo vai mudar conforme o preço muda. A pessoa não vai continuar comprando a mesma coisa, muito provavelmente, se o preço aumentar e se o preço diminuir, etc. Então, a gente tem algumas informações que são dadas e eu vou dar um exemplo mais concreto para ensinar os conceitos, mas lembre-se que cada questão é diferente, cada questão vai ter equações diferentes para cada bem, e sempre vai ser o mesmo processo de tu achar o efeito renda, achar o efeito substituição, somar os dois e daí vai ter a variação total segundo Slutsky. Tá. Dado uma renda N, dois bens x1 e x2, a preços P1 e P2 e uma preferência U, uma função de utilidade, se mudarmos o preço de x1 para P1', diferente de P1, o que acontece? Então aqui eu tomei um exemplo concreto, que é, a gente tem uma utilidade Cobb-Douglas, utilidade é igual a x1 vezes x2, uma renda 10 de um indivíduo e preços iniciais 1 e 1 para ambos os bens. Então, como que o consumidor se comporta nesse caso? A gente primeiro faz como nós adoramos fazer no Fragile, condição marginalista do consumidor. Utilidade sobre preço é igual a utilidade sobre preço, x2 sobre P1 é igual a x1 sobre P2, porque se a gente tirar a derivada disso aqui vai dar em função de x1, x2 e em função de x2, x1. Então, basicamente, P1x1 é igual a P2x2. Nós gastaremos a metade da nossa renda em um bem e a outra metade no outro. Então, a demanda por x1 é M sobre 2P1, ou seja, 10 sobre 2 vezes 1, que o preço é 1, que é igual a 5. Igualmente para x2. Quer dizer, então, que x1 entre parênteses M, P1 é igual a 5. O que isso significa? Significa que nós temos uma determinação de x1 em função da renda e em função do preço. Essa anotação vai ser muito importante para depois, porque a gente vai fazer toda a nossa equação de Slutsky com base nisso aqui. Tá, quer dizer que é igual a 5, porque com uma renda M e preços P1, ele consome exatamente 5 unidades do bem x1. Tá, mas e se de repente o preço aumentar para P1', que é igual a 2? E se o preço aumentar em uma unidade, o que acontece? Tá, então a gente tem x1 e a mesma função de demanda, que é M sobre 2P1. Só que agora o valor de P1 muda para P1'. Então fica 10, que a renda não mudou, sobre 2 vezes 2, que é igual a 10 sobre 4, que é igual a 2,5. Quer dizer que se o preço aumentar, o consumo vai cair pela metade. O novo consumo de x1, portanto, é 2,5. Então, x1 em função de M e P1' é igual a 2,5, pois com a renda M a preços P1', que é igual a 2, ele consome 2,5 unidades de x1. Então, se a gente quiser saber qual que é a variação decorrente disso, é muito fácil. Qual que é o consumo final, subtrai do inicial, e a gente sabe quanto que mudou o comportamento desse consumidor. Então, delta x1, delta significando variação, é igual a x1 final menos x1 inicial. O final é 2,5, o inicial é 5. Então, delta x1 é igual a 2,5 menos 5, menos 2,5. Portanto, após o aumento do preço, o consumidor diminui o seu consumo de x1. Que é simplesmente tem um sinal negativo aqui. Feito. Descobrimos a variação. Vamos para casa? Não. Então, a gente pode reescrever esse delta aqui como x em função de M e P1' menos x em função de M e P1 é igual a menos 2,5. E essa mudança se dá por dois motivos principais, que são os elementos que compõem a equação de Slutsky, que é a relação entre x1 e x2 e o efeito dos preços na renda relativa do consumidor. Ou seja, se um preço aumenta e o outro diminui, quer dizer que vai ser mais vantajoso comprar um bem sobre o outro. E se um dos preços aumenta ou diminui, a minha gama de opções de compra aumenta ou diminui. Vamos ver isso aqui com os gráficos depois. E a relação entre x1 e x2 é chamada de efeito substituição e a renda relativa é chamada de efeito renda. E essas duas partes compõem a variação total do bem e trabalham em conjunto. Logo, nós
nós podemos dizer que ΔX1 é igual a efeito de substituição mais efeito renda. Sendo, a gente vai descrever o efeito de substituição como ΔXS e o efeito renda como ΔXM. Tá. Primeiro decorre da variação da taxa de marginal de substituição dos bens 1 e 2, ou seja, quão vantajoso é obter um sobre o segundo. E o segundo surge da expansão ou contração, nesse caso, da nossa possibilidade de consumo. Porque se um bem fica mais caro, a gente vai ter menos opções de compra, porque a gente vai poder comprar menos unidades desse bem, e se o outro não mudar de preço, a gente só vai ter uma diminuição mesmo, tá? E como que isso acontece? Nós temos aqui os famosos gráficos tão queridos aqui. Nós temos aqui a escolha inicial, 5 e 5, porque x2d é igual a 5, x1d é igual a 5, numa restrição orçamentária, que não dá pra ver direito aqui, mas ela tá verde, representando os preços originais. Essa inclinação aqui é menos 1, porque nós temos o preço 1, que permite comprar até 10 unidades do bem 1, e preço 2, que permite comprar até 10 unidades do bem 2. Só que com o aumento de preço, a inclinação dessa reta muda. O preço do bem 2 não muda. Então a gente vai continuar com essa possibilidade de compra aqui. Só que, diminuiu bastante nossa gama de oportunidade. Tudo que estava aqui no meio, entre essas duas retas, sumiu. Não podemos mais comprar, porque o preço aumentou para 2, então a gente pode comprar no máximo 5 unidades do bem 1. E agora nós temos uma nova escolha, que é justamente o que a gente calculou aqui, que é 2.5 e 5. Essa é a escolha final. Essa aqui é o caminho que viaja. Resolvemos a questão da variação? Não. Porque a gente pode decompor isso em dois movimentos. A gente começa na reta verde, esta aqui, vai para a reta azul e termina na reta vermelha. Então a gente tem uma escolha final, uma escolha inicial, uma escolha final e uma escolha secreta aqui no meio. O que aconteceu aqui? Seguinte, a reta verde representa a restrição orçamentária original, a preços originais 1 e 1, e a reta vermelha, a restrição orçamentária final, a preços finais, ou seja, o preço do bem 1 é 2, o preço do bem 2 é 1. Confuso. Porém, a gente tem a reta azul, que é essa aqui. E ela tem inclinação da reta final, ou seja, o preço do bem 1 é 2, o preço do bem 2 é 1, mas uma renda M' que permite que a gente compre a cesta original. Tu vê que ela passa por esse ponto aqui, que é o 5,5, mas o ponto mais ideal é outro. Pera, o que isso quer dizer então? É uma reta com renda nova, preços novos, e que permite comprar a cesta 5,5, que é a ideal no começo. Ou seja, a gente faz uma rotação da restrição orçamentária original em torno dessa cesta, que é o efeito de substituição, e depois translada essa reta para a vermelha, que é o efeito renda. A gente pode fazer uma notação matemática um pouco mais fácil, que é o seguinte: ΔX, que é a variação de x1, que não está aparecendo na câmera, é igual a x P1'N, ou seja, x a preços finais e renda original, menos x P1'M', que é esse efeito de substituição, ou seja, x em função dos preços finais e de uma renda secreta final, mais x em função de P1'M', nota que esses dois aqui são a mesma coisa, então tu vai cancelar eles no final, menos x a preços iniciais e renda inicial. Isso aqui, se tu cortar, vai dar exatamente a variação que a gente viu antes. Porém, a gente pode definir isso aqui como efeito renda, que é o preço final, renda inicial, menos preço final, renda final, e o efeito de substituição como preço final, renda final, menos preço original, renda original. Tá bem confuso, mas, por favor, acompanhe. Então, como é que a gente calcula esse M', que essa renda nova que permite comprar a cesta antiga a preços novos? É simples. Se M é igual a P1x1 mais P2x2, que é a restrição orçamentária original, esse M' é P1'x1 mais P2x2. Só que a gente tem a cesta original lá x1, x2, então a gente sabe que o x1 é 5 e o x2 é 5. O preço 2 é 1 e esse P1' é 2. Então a gente pode calcular assim: se P1' é 2, P2 é 1, x1 é 5 e x2 é 5, temos que M' é igual a 2 vezes 5, porque a gente tem o preço final
e a quantidade antiga, mais 1 vezes 5, que é o preço normal e a quantidade inicial. Ou seja, é 10 mais 5, 15. A gente tem agora o valor de M' para calcular todo o resto do problema. Então, para calcular as novas demandas, basta trocar o M por M' e P1 por P1'. Então, a demanda originalmente do X1, que era M sobre 2P1, agora é M' sobre 2P1'. Presta atenção. Que é 15 sobre 2 vezes 2, 15 sobre 4, 3,75. Já do bem 2 é M' sobre 2P2, 15 sobre 2, porque o P2 é igual a 1, é igual a 7,5. Se tu for colocar na restrição somentária, tu vai ver que a soma desses dois vai dar 15. Tá. Logo, X1, M', P1', em função desses dois aqui, é igual a 3,75, pois a preços P1 e renda M', ele consome 3,75 unidades de X1. Agora, temos o que é necessário para calcular o efeito renda e o efeito substituição. Se a gente tem aqui ΔX é igual a XP1'M menos XP1'M' mais XP'M' menos XP1M1 M. Pô, a gente tem aqui consumo final a preços finais e renda inicial é 2,5, que a gente calculou antes. Essa aqui é 3,75, que a gente acabou de calcular. 3,75 que a gente acabou de calcular e 5, que é o consumo original. O efeito renda ele é composto por essas duas partes aqui. Então é 2,5 menos 3,75, que é igual a menos 1,25. Já esse aqui é 3,75 menos 5, o efeito de substituição, que é menos 1,25. Aqui eles coincidem, mas não vai ser sempre o caso. Tem até mesmo vezes em que um vai ser zero e outro vai ser total, e casos que nenhum deles vai se aplicar direito. Então, ΔX, a variação no consumo de X, que é o efeito renda mais efeito de substituição, é 1,25 menos 1,25, que é menos 2,5. E a gente já tinha descoberto que a variação no consumo é justamente menos 2,25, só que agora que a gente conseguiu dividir isso em categorias específicas, a gente pode responder a questão do jeitinho que o Braido quer. Porém, essa é só a primeira parte, porque a gente está tratando de bens quaisquer com uma renda fixa exógena e preços específicos, que não afetam a restrição orçamentária. Então vamos para a segunda parte. Vamos falar do sinal dos efeitos substituição e renda na equação de Slutsky. O efeito substituição é sempre contrário aos preços. Tem uma prova um pouquinho complicada de se fazer, decidi não fazer aqui, mas basicamente ΔXS, que é o efeito de substituição, sobre ΔP é menor ou igual a zero. Se o preço aumentar, o efeito de substituição afeta negativamente o consumo do bem. E se o preço diminuir, o efeito de substituição vai aumentar o consumo do bem. Então, basicamente, se o preço aumentar, ele consome menos, se o preço diminuir, ele consome mais. Para todos os casos, o efeito de substituição é assim. Porém, para bens complementares, o efeito de substituição é nulo. Porque tu pode traçar 1000 inclinações diferentes, não vai mudar o consumo do bem, que vai ser exatamente esse aqui, se tu manter a renda. Então, o efeito de substituição sobre a variação de preços vai ser negativo sempre, exceto em bens complementares que ele é zero. Lembre-se disso. Já o efeito renda, ele tem um sinal diferente dependendo do tipo de bem. Para bens normais, o efeito renda ele varia negativamente conforme a variação do preço. Quer dizer que se o preço aumentar, o efeito renda vai diminuir o consumo e vice-versa. Só que para bens inferiores e de Giffen, se o preço aumentar, o consumo vai aumentar junto. E se o consumo diminuir, quer dizer que o preço diminuiu também. Porque a definição de um bem inferior é aquele que, conforme a sua renda diminui, seu consumo aumenta, e o bem de Giffen, conforme o preço aumenta, você consome mais, conforme o preço diminui, você consome menos. O bem de Giffen é um bem inferior, então não se preocupa muito nisso. E, já caiu uma prova, uma questão pegadinha assim, só é possível comparar o valor absoluto dos efeitos se forem dados os preços, rendas e demandas, se for um bem normal, ou se for um bem inferior. Porque no caso do bem inferior, isso aqui vai ser positivo e isso aqui vai ser negativo. Então, se a variação do consumo sobre a variação do preço for negativa, o valor absoluto do efeito renda é menor, e se for positiva, o valor absoluto do efeito renda é maior. Ok.
Se a variação do consumo é efeito substituição mais efeito renda, então se a gente botar tudo sobre P, vai dar exatamente esses valores aqui, né? Então, o efeito substituição sobre a variação do preço é sempre negativa, o efeito renda sobre a variação do preço é positiva para bens inferiores e é negativa para bens normais, e a variação do consumo sobre a variação do preço é negativa para bens comuns, ou seja, qualquer tipo de bem que não seja um bem de Giffen. Nesse caso, a variação do consumo sobre a variação do preço é positiva. Tá, para a questão de Slutsky normal, por assim dizer, é assim que é, com renda exógena, preços P1 e P2. Porém, e se tiver dotação envolvida? E se for Slutsky com dotação? Tá difícil de ler aqui. Nesse caso, a equação ganha mais uma partezinha. A variação do consumo agora é efeito substituição, mais efeito renda comum, mais efeito renda dotação, que é uma nova coisa que a gente vai explorar agora. E o efeito renda dotação é x em função do preço final e da renda final, que depende da dotação, menos x com o preço final, só que a renda inicial dependendo da dotação ainda. Dotação basicamente significa que está no mercado onde tu pode trocar bens diferentes sem nenhum custo. Tu tem um X de um bem, Y do outro, e tu pode trocar dependendo da sua demanda. Então, se eu quiser muito de um bem, eu vou vender o outro para poder compensar, conseguir dinheiro para comprar. Depende do preço, depende da dotação, depende da demanda de cada um tem. É um exercício por conta própria de dotação, só que vamos aqui ignorar essa parte e falar só de Slutsky. Tá, então voltemos para o exercício anterior. A mesma função de utilidade, os mesmos preços, etc. Preço 1 é igual a 1, preço 2 é igual a 1, a utilidade é x1 vezes x2. Porém, em vez de uma renda fixa M igual a 10, o consumidor tem uma dotação 4 do bem 1 e 6 do bem 2. O que isso significa? Quer dizer que a renda dele nova é P1 vezes dotação mais P2 vezes dotação. Essa é a restrição orçamentária. Ele pode vender todos os bens 1 e bem 2 e conseguir comprar outra quantidade, mas no geral, nesse preço 1 e 2 e com essa dotação 4 e 6, a restrição orçamentária dele vai ser 1 vezes 4 mais 1 vezes 6, que é igual a 10. Então a restrição orçamentária dele, nesse primeiro caso, é igual à da primeira questão. Então, para calcularmos o efeito de substituição e o efeito renda comum, que é o efeito renda aqui, basta trocar o P1 ômega 1 mais P2 ômega 2, que é isso aqui, por uma renda equivalente. Então, se a renda aqui, somando os preços e as quantidades, multiplicando os preços pelas quantidades, dá 10, só substitui esse M por 10. Dessa forma, os valores da questão anterior continuam iguais. Ou seja, o efeito de substituição e o efeito renda levam em consideração essa renda fixa 10, que a gente já calculou. Então o efeito de substituição é menos 1,25, se você se lembra, e o efeito renda é menos 1,25, se você se lembra. O vídeo foi 5 minutos atrás. Então agora só resta calcular o efeito renda com notação, que pode ser feito de duas formas. Ou você escolhe a variação total e daí tu só soma na variação total, e daí tu só soma na variação que a gente já sabia, que é menos 2,5, ou tu calcula ele independentemente, que é delta XD, que é o efeito renda dotação, é o X em função do preço final e da renda final, menos o X do preço final e a renda inicial. E essa renda final é determinada por P1 linha ômega 1 mais P2 ômega 2 sobre 2P1. P1 linha ômega 1, porque ele vai vender toda a dotação dele de 4 do bem 1 por preço 2 e a dotação 6 por preço 1. Então fica 8, que é 4 vezes 2, mais 6 sobre 4, que o preço P1 linha aqui é 2, 14 sobre 4, 3,5. Já o inicial, tu pega a dotação, o preço e a dotação inicial, que é P1 ômega 1 mais P2 ômega 2, que é igual a 10, e tu bota aqui embaixo 2 P1', que é 4. Então vai ser 10 sobre 4, que é 2,5. Note que isso aí é exatamente o resultado final dessa variação inicial. Tá, logo o efeito renda dotação é 3,5 menos 2,5, que é igual a 1. Então, a gente pode calcular a variação como efeito substituição, menos 1,25, mais efeito renda, que é menos 1,25, mais 1, que é o efeito renda dotação, que é igual a menos 1,5. Se a gente quiser comprovar isso na massa, a gente tem aqui a variação como final menos inicial, que é 3,5, porque a gente calculou aqui a dotação lá a preços finais
com a demanda de preço final, menos a notação inicial, a preços iniciais, que é XP1MD. Então a gente tem 3.5 menos 5, que é menos 1.5. Então bate aqui, bate com isso aqui. Então se as duas derem certo, provavelmente está no caminho correto. Tá. Só que, então com dotação é assim que se usa Slutsky. Porém, temos que lembrar, o Slutsky, a equação de Slutsky, fixa o poder de compra do consumidor na substituição. Quer dizer que, após fazer o efeito de substituição, após mudar a taxa marginal de substituição, você vai continuar podendo comprar a mesma cesta. Seu poder de compra vai ser equivalente ou melhor, segundo a preferência revelada. Outra coisa que eu não tratei nesse vídeo. Porém, na equação de Hicks, que é diferente, você fixa a utilidade do consumidor. Então vai ser uma mesma curva de diferença que você vai ter o consumo inicial e o consumo final do efeito de substituição, que vão ter a mesma utilidade para o consumidor. A gente não aprendeu isso, só que já caiu na prova a questão, tipo, verdadeiro ou falso? Slutsky fixa a utilidade do consumidor. Se botasse verdadeiro, tu errava a questão. Então, só isso que tem que saber mesmo de Hicks. E de efeito de substituição e efeito renda e equação de Slutsky é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham uma prova prazerosa e, por favor, dê uma ajudinha no Pix. Que tenham uma prova prazerosa vocês.